Você já abriu a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 7? Abra lá comigo, em nome de Jesus. Assim que você encontrar, coloque-se de pé e vamos ler comigo o versículo de número 12. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo esta palavra, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais forte, mais profético: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais forte, mais firme: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Pai, usa a minha vida como te apraz, e que nós possamos receber da porção do Senhor nesta noite. Tudo aquilo que vem contra essa palavra, tudo que vem contra os teus filhos, Senhor, que o Senhor repreenda agora, e todo espírito que não te glorifica seja repelido, repreendido, enviado para o abismo de onde vieram, e que o Senhor tenha liberdade nesta casa, debaixo da tua presença e graça, de manifestar o que o Senhor quiser, porque nós somos os teus servos e estamos aqui para ouvir a tua voz e a tua palavra que norteia nossos destinos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Quem de vocês aqui já ouviu alguém falar assim, essa frase: até aqui nos ajudou o Senhor? Quem já ouviu? Quem já falou isso? Acho que quase todo mundo, né? Quase que 99% da igreja já falou: até aqui nos ajudou o Senhor. É ou não é, Rony? Esse é um dos textos, talvez um dos mais citados da Bíblia, junto com o Salmo 23, com o Salmo 91, com João 3,16. Ele está dentro dos textos mais citados pelos irmãos da igreja. E tem a mesma envergadura de afinidade e de conhecimento. E esse texto vai dizer que Samuel, ele vai pegar uma pedra e vai selar um novo ambiente, uma nova realidade. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos ouvir aqui hoje nessa noite, porque Deus, Ele está colocando uma pedra aqui hoje, uma pedra fundamental sobre as nossas vidas. O Senhor está colocando uma pedra entre Várzea Grande e Cuiabá, versão atualizada 2024, amém? Depois colocou uma pedra numa posição e declarou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra diz que Samuel, ele vai colocar uma pedra e vai chamar Ebenezer. Ele disse o quê? E ali, quando ele coloca esta rocha, esta pedra, e ele faz essa declaração, ele libera uma palavra, e a palavra é Ebenezer, e a palavra é até aqui nos... Qual é a palavra? Ebenezer. Fala com fé: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando você lê uma verdade tão profunda nas Escrituras, você fica impactado. Você fala: oh, até aqui, não é? Sabe qual o grande problema da igreja? É que ela lê uma frase solta, sem entender que dentro de uma frase existe um contexto. Diga comigo: contexto. Uma frase solta vira um pretexto. Diga: pretexto. Diga: nós não andaremos em pretexto, mas nós andaremos na verdade. Então, amados, quando nós lemos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, há um contexto. Quando você olha às vezes um carro de um cristão, ou de alguém que frequenta uma igreja, ou de alguém que de fato está firme, muitos carros, ou muitos banners, ou camisetas escritas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e muitas vezes é só uma frase de efeito. A Bíblia não pode ser uma frase de efeito na sua vida, nem na minha, tem que ser uma verdade absoluta, que venha nortear a tua vida, teu destino para sempre, tá? Então,
há uma importância hoje numa reunião de liderança que nós fizemos aqui de manhã. Nós estávamos falando de muitas coisas, dentre elas a importância do posicionamento e a importância de você pegar aquilo que a palavra de Deus libera sobre a tua vida, anotar e velar por essa palavra. O que é velar? Velar é quando você pega aquela palavra e diz: eu creio, aí amanhã eu continuo crendo, depois de amanhã eu continuo, aí a situação está toda em crise, mas eu continuo crendo, a situação está boa, mas eu continuo crendo, o tempo passa, eu continuo crendo. Isso é velar da palavra, é acreditar que aquela palavra ligada do altar, ela é uma verdade absoluta sobre a tua vida, que vai marcar teu caminho, tua trajetória e fazer você chegar aonde Deus disse. Se Deus, amados, eu tenho falado aqui, e isso não pode ser um jargão, isso tem que ser uma verdade para a nossa vida. Eu tenho falado assim, aquilo que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz. Você pode dizer isso comigo? O que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz. Glória a Deus. Então, quando nós lemos Ebenezer, precisamos entender que há um contexto que Israel está vivendo. O dia dessa palavra profética não era um dia comum. O dia desta palavra que Samuel declara era um dia de adversidade. O dia que Samuel libera essa palavra era um dia de guerra. Não era um dia da presença de Deus, era um dia da ausência da presença de Deus. Está entendendo o contexto agora? Só estou dando starter para você pegar. Quando nós vamos no início do capítulo 7, o versículo 2 do capítulo 7, diz assim: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, e chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca estava ali por 20 anos. E o que era a arca do Senhor? O símbolo da presença. Diga símbolo. Então, por 20 anos, quando Israel passava por lutas, por pelejas, olhavam para Quiriate-Jearim e falavam: Deus continua com a gente. Afinal, a arca da aliança ainda está lá em Quiriate-Jearim. Israel está olhando para Quiriate-Jearim, que é um outro lugar, e eles estão orando naquela direção. Mas quando eles estão aqui neste território, a arca já não estava mais lá. Ela ficou 20 anos, mas agora não está mais. Há um perigo de nós nos acostumarmos com aquilo que é a presença de Deus. É muito perigoso perder o temor, mas é muito mais perigoso você estar num ambiente onde a glória de Deus se manifesta e você acha que é mais um dia comum. Na verdade, depois de 20 anos que a arca do Senhor estava lá, onde o símbolo da presença de Deus ficou lá, na verdade a arca já não estava agora. Quando eles dizem essa palavra que eu acabei de proferir na tua vida, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, eles estão dizendo: Senhor, não restou mais nada, porque a arca não se faz presente, ou seja, a sua presença não está mais aqui. Na realidade estavam com a ausência de algo vital e precioso, que já não era mais localizado onde estavam. E como se nós estivéssemos aqui nesse culto e olhando para Israel, olhando para Cuiabá, olhando para algum lugar e pensando: Deus, onde está a tua presença? Nós temos que ter em mente que a arca da aliança era uma caixa de madeira de acácia, com ouro batido. Então, para quem olhava, parecia que era ouro maciço. Embora a tampa, que é chamado a tampa da propiciação, ela é, na verdade, de ouro maciço. Mas a base tem madeira e tem ouro.
mas agora aquela arca não está mais lá. O que sobrou é apenas uma memória de um tempo glorioso. O tempo glorioso em que a arca estava lá, onde dentro daquela arca tinha o maná, as tábuas da lei, a vara de Arão que havia florescido, ou seja, a palavra de Deus, a provisão de Deus e a autoridade de Deus. Diga comigo: palavra, provisão e autoridade. A presença de Deus, ela manifesta essas três coisas. Ela manifesta a palavra, ela manifesta a provisão e ela manifesta a autoridade de Deus. Escuta isso: a caixa foi construída para simbolizar. Diga comigo: simbólico. Simbolizar. Então ela não era Deus, era apenas uma manifestação, um símbolo de uma presença que já não estava mais lá. Alguma coisa pode simbolizar algo e não ser aquilo. Eu tenho na minha mão esquerda uma aliança. Essa aliança significa que eu sou casado com essa linda mulher, diga-se de passagem. Portanto, esta aliança não é o meu casamento, é um símbolo de que eu tenho com esta mulher uma aliança, firmada aqui dentro, num lugar invisível do meu coração, da minha alma, do meu espírito. Então, esta é uma aliança, mas o meu casamento, ele transcende um pedaço de ouro. Da mesma forma, Deus estava tentando fazer com que Israel entendesse que Ele não queria que o povo se relacionasse com Ele por causa de um símbolo, mas Deus estava tentando fazer o povo entender que Ele queria um relacionamento de intimidade, e não apenas simbólica. Sim ou não? Eu posso, como eu tirei a aliança para demonstrar para você, mas eu continuo casado. Por quê? Porque é uma aliança firmada no altar. Você está aí ou não? Então a aliança que você faz com Deus no altar, ela transcende símbolos. E este também é um dos motivos pelos quais a igreja cristã genuína, que anda segundo a palavra, não tem imagens de escultura. Porque nós entramos num ambiente de relacionamento que transcende os símbolos. Agora eu não preciso me encurvar diante de um símbolo, porque eu tenho aquele que é vivo, que está em mim, que mora em mim, e eu sou. Agora, você agora é templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus não quer ficar numa caixa, Ele quer ficar dentro de nós. Deus não quer ser um símbolo, Deus quer ser presente. Não significa que alguém está na igreja, ele tem a presença. Talvez ele na religiosidade se acostumou apenas com Deus simbólico, com um Pai eterno simbólico. E por se relacionar com Deus simbólico, ele faz tudo errado lá fora, porque ele tem um Deus simbólico. Quando nós olhamos Jesus, quando ele está ali no seu momento de agonia, antes de ser crucificado, e que ele soa gotas de sangue e suor, e quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Muita gente pensa assim: ele está com medo da cruz, ele está com medo dos açoites dos soldados romanos, ele está com medo daquilo que vai acontecer com ele no pretório, na fortaleza Antônia, na casa de Caifás. Não, não é sobre isso. Jesus está tremendo e Jesus está temeroso, porque ele sabe que o cálice da ira de Deus é poderoso. Jesus viu o Senhor, no âmbito da sua ira, abrir o chão e engolir um povo com sua família inteira. Jesus viu o que Deus fez em Sodoma e Gomorra.
Jesus viu a mão pesada de um Deus irado. E obviamente, naquele momento ele está temendo, porque ele sabe que o cálice da ira é pesado demais. Moisés, ele, quando morou no Egito, se acostumou com muitos símbolos. O Egito tinha muitos deuses. Tinha um Deus da colheita, tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus das águas. Para cada situação eles tinham um Deus. Mas um dia Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele vê uma sarça que arde e não se queima e não se consome. Ele se aproxima e Deus diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo, é terra santa. Moisés se detém, porque ele ouve uma voz e entende que ali está algo que é maior do que um símbolo. Essa noite eu quero fazer a você e a sua casa um convite para você se relacionar com Deus, que é maior do que o símbolo, que é maior do que a religião, que é maior do que as estruturas, que é maior do que as denominações. E Ele não quer ser um símbolo na tua vida, Ele quer ser um Pai presente de amor. Quando? Todo dia. Não é só no dia de domingo, não é só no dia de quarta, não é só no dia de sábado, é todo dia. Ele quer manifestar o seu amor, a sua graça. Ele quer contemplar com você a tua graça, a tua presença. Um dia eu ministrei sobre Enoque, queridos, e eu estava falando com a igreja que Deus ficava esperando Enoque acordar para falar com ele. Você já imaginou Deus esperar você acordar para falar com você? Acordou. Só que a gente vive num mundo tão apressado que a gente acorda, o Espírito Santo fala assim: vai falar comigo. Aí você sai correndo e deixa o Espírito Santo te esperando. Há um livro de Ben Hinn chamado Bom Dia Espírito Santo, recomendo que você leia depois. Então, aquele povo está acostumado nas estruturas, nos símbolos, assim como Moisés, assim como os homens da Bíblia, acostumados com símbolos, acostumado com estruturas. A Bíblia vai dizer que um dia Moisés vai falar: Deus, eu quero falar com o Senhor face a face. Ousado esse Moisés, né? E aí Deus falou assim: ó, eu vou passar pela fenda da rocha. Se quando eu passar na fenda da rocha, você me vê. E aí Deus deu um tempo para ele, falou assim: ó, você vai subindo, eu vou passar na fenda. Se você, quando eu passar, você estiver lá, você vai me ver. Aí ele disse: não, Senhor, eu quero te ver face a face. Eu quero ver a tua presença, eu quero encontrar contigo. E Deus disse: olha, ninguém que me vê permanece vivo. Mas mesmo assim Moisés queria ver. Olha, você vê que ousadia. Deus está falando assim: ó, se me ver vai morrer, mas deixa eu ver assim mesmo. Mas aí Deus vai fazer o que? Ele vai permitir algo para Moisés, que muitas vezes nós não entendemos. Deus vai dizer para Moisés assim: ó, eu vou mostrar para você na fenda da rocha a manifestação da minha glória. Vou passar de costa e a manifestação da minha glória vai chegar até você. Só isso, porque se for mais disso, se for diretamente, se for longe da rocha, você morre. Pode ser na rocha então, Senhor. Só é assim? É, senão você morre. Então pode ser na rocha mesmo. E aí Deus vai falar o que para Moisés? Enquanto você escala eu passo, enquanto você se esforça eu passo, enquanto você se posiciona eu tiro a minha mão da minha face, e eu passo para você ver a minha presença, para você ver o peso da minha glória. Então o Senhor passa pela fenda da rocha, a glória de Deus passa pela fenda da rocha, e Moisés, ele não vai ver Deus, ele vai ver a manifestação da glória de Deus. Porque se ele visse Deus face a face, obviamente
quando você pega as traduções originais, você percebe que não dá para ver Deus face a face, porque senão você morre. Mas ali Deus está trazendo para Moisés uma realidade do futuro, onde a presença dele vai ser real. Aí ele diz: eu vou passar, e a minha presença, a presença da minha glória, vai passar pelas fendas da rocha. E então Moisés viu somente a presença da glória de Deus. Você está aí ou não? A Bíblia diz que quando Moisés desce daquele monte, o seu rosto brilha tanto que ele teve que colocar um lençol na cabeça, porque o povo ficou com medo dele. Irmão, só foi um pouco da presença da glória, não foi nem face a face. Você está aí ou não? Eu já contei esse testemunho aqui, eu novo convertido, e falei: Deus, Senhor, queria ter uma experiência bem top, bem sobrenatural. A gente vinha do espiritismo, e no espiritismo, obviamente, o diabo faz sinais também, porque ele faz de anjo de luz, até para enganar os eleitos. Tem crente que ainda consulta cartomante. Tem crente que ainda vai ler horóscopo, não lê a Bíblia não, vai no horóscopo primeiro. Ainda tem, irmãos, desses. Você está aí ou não? E aí um dia eu pedi ao Senhor, queria só tocar no dedão de Jesus, queria nem ver não, porque eu sei que se ver eu vou morrer mesmo, então, só tocar no dedão, irmãos, e eu estou orando e pedindo isso todo dia, toda madrugada, 3 horas da manhã eu oro e peço isso. Aí um dia, irmão, foi uma presença lá no meu quarto, lá em Guarulhos, uma presença tão gloriosa, e o Senhor assim: fecha o olho, fechei, agora estica a mão, estiquei. Meu irmão, você está sozinho no quarto, você pega no dedo de alguém, aí a razão fala mais alto, sim ou não? Quando aconteceu todo aquele movimento, irmão, eu pensei que tinha sido uns 2 minutos, já estava quase amanhecendo o dia, porque o tempo de Deus ele é muito diferente do nosso. Só que aí ainda estava escuro um pouco, e aí quando eu olhei para minha mão estava brilhando como se fosse uma lâmpada, aí eu fiquei com medo. Você vê, né? O camarada quer ir até a presença, quando a presença se manifesta, aí fica com medo, e fiquei atemorizado, irmão. Aí falei, para apagar a luz, pensei, assim, como é que eu apago uma vela? Jogando água. O que eu fiz? Vou tomar um banho e molhar, para ver se vai dando uma apagadazinha, para eu perder o meu medo. Só que não apagou. Aquele dia a minha mão, ela ficou brilhando, e a minha mão ficava minando o óleo o tempo todo. Eu falei: meu Deus, e eu lavava com sabão e não saía de jeito nenhum, aquele óleo minando a minha mão. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu estou ficando doido. A minha oração para esta noite, é que Deus vai transicionar você de um símbolo para uma nova realidade espiritual. Você vai parar de ver, ou experimentar, ou testemunhar daquilo que testificam de experiências. Deus vai começar a levar esta igreja a um nível de uma experiência pessoal e sobrenatural. Porque alguém pode até dizer para você: não, isso aí é coisa de pastor, é coisa de igreja, é coisa de crente. Não, querido, a partir de hoje não vai ser algo que alguém vai dizer e vai te desestimular. Você vai dizer: não é isso, eu entendo o que está acontecendo, porque eu estou vivendo das manifestações. Deus vai nos transicionar para um tempo de manifestações. E então Moisés coloca um avental no seu rosto, para que as pessoas pudessem olhar para mim, e olha o tamanho do peso da glória de Deus revelada. Porque a glória de Deus, ela precisava ser manifesta àquele povo. Então o que Deus permitiu? Que construísse uma caixa, para que fosse o que? Um símbolo da presença. A arca simboliza, mas não é a presença, é apenas um símbolo. Porque você não pode pôr um Deus tão glorioso dentro de uma caixa. Um Deus que criou os céus e a terra, e que faz uma terra como esta girar. Irmãos, pasme, a terra gira em torno do seu eixo
a 1.700 quilômetros por hora. Um homem poderia fazer isso? A NASA poderia fazer isso? Elon Musk poderia fazer isso? Algum presidente, algum governador, algum imperador, algum rei poderia fazer isso? Mas Deus fez, e Deus continua fazendo, Deus continua manifestando. E então, para que aquele povo pudesse começar a sair de uma mentalidade de escravo para uma nova mentalidade, Ele permite que se construísse uma caixa chamada Arca da Aliança. Porque, como eu disse, não se pode colocar Deus numa caixa. Assim como não se pode colocar um casamento dentro de uma aliança de ouro ou de prata, não se pode colocar Deus dentro de algo simbólico, é só um símbolo. Você não pode pôr Deus numa cruz, embora Ele tenha sido crucificado. Você não pode pôr Deus numa frase, porque Ele é muito mais do que uma frase. Ele é o alfa e ômega, Ele é o primeiro e derradeiro. Se você fosse comparar a presença de Deus com qualquer grandeza, que a sua mente, por mais brilhante, intelectual que ela fosse, você não teria como explicar Deus. Só que nós nos perdemos muitas vezes nas manifestações. Nós achamos que um candelabro, que uma fumaça, que um copo d'água, que um óleo de unção, que uma caixa pode revelar tudo o que Ele é. Não, querido, Ele é muito mais. Simboliza, mas não é. Aí alguém muitas vezes fala assim: tem uma pessoa endemoniada, posso levar um óleo de unção? Irmão, não é sobre o óleo de unção. Se uma pessoa está passando por um problema espiritual, tem algo além, tem uma brecha, tem um acesso, tem uma legalidade. Não adianta você colocar o óleo de unção, porque o óleo de unção ele sela. Aí vai selar o demônio dentro da pessoa, irmão. Você está aí ou não? Então, antes de selar, eu tenho que arrancar o demônio de dentro. Eu tenho que tirar o domínio de dentro. Tem que mandar a pombagira embora, tem que mandar o tranca-rua, Exu Caveira embora, tem que mandar a legião embora. Mas para isso a casa vai ser limpa, vai ser adornada, mas ela precisa estar como? Ela precisa estar com as portas fechadas, para que a sujeira, para que o inimigo não volte. Porque Satanás é assim, você expulsa ele vai para os lugares áridos, depois volta para a casa de onde ele saiu. E essa casa tem que estar como? Essa casa tem que estar selada, com o quê? Com um símbolo, com óleo, com água benta? Não, com a presença do Espírito Santo. Às vezes a gente ora, a gente impõe as mãos sobre a vida da pessoa, o demônio sai, mas é apenas o starter de uma libertação. Quando alguém entra na igreja, ela começa um transicionamento do velho homem para uma nova natureza, da natureza adâmica para a natureza de Cristo. Mas para isso ela precisa fazer o quê? Conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma fonte que vai nos purificando, que vai gerando entendimento, que vai gerando fé, e que vai me fazendo ter um posicionamento. Israel, por causa do símbolo, se perdeu. Isso começou onde? Na casa de Eli, o sacerdote, que começou a honrar mais os próprios filhos do que a Deus. Escute, é possível um crente ser idólatra? É. Tem crente que idolatra o carro, tem crente que idolatra a casa, tem crente que idolatra o emprego, tem crente que idolatra o filho,
Se falar assim, ó, seu filho precisa de uma correção, seu filho precisa levar para conversar, ó, seu filho está tendo uma atitude ruim, meu filho não, meu filho é perfeito, meu filho é bonzinho, meu filho é maravilhoso. Nem sempre. Por que nem sempre? Porque dentro dele ainda existe uma natureza adâmica. E aí você, como pai espiritual, como sacerdote da tua casa, você vai dar aqui um destino espiritual para o teu filho, dizendo: olha filho, de Deus não se zomba, o que o homem planta ele colhe. E aí você vai gerar instruções. Eu não me importo quando alguém fala assim, ó, o seu filho, sua filha fez isso, eu vou chamá-lo e conversar. O que está acontecendo? Porque não é que é filho do apóstolo, é apóstolozinho não, querido. É bispazinha não, querida. Eles também precisam de alinhamento de destino, porque senão eles se perdem, porque senão o diabo abraça eles e leva eles para o mundo. Você está aí ou não? Ele se perdeu ao ponto que começou a colocar outras prioridades entre ele e o relacionamento que ele deveria ter com Deus. A minha pergunta é: quais são as tuas prioridades? Porque às vezes a tua prioridade virou uma idolatria. Tem gente que ele cuida tanto do carro, mas tanto, e a esposa fica olhando assim, pensando: ah, se eu fosse esse carro, se eu fosse. Tem marido que não dá bom dia para a esposa não, que não dá bom dia Espírito Santo não, o que está na rede hoje? Idolatria. A esposa está conversando com ele e ele está onde? Na caixa do nada, dentro do celular, e pior, muitas vezes fazendo algo errado, dando like na mulher dos outros, na mulher de biquíni que está lá na internet, que não tem compromisso nenhum com a tua vida, que não tem compromisso com a tua vida espiritual, que não cuida das estruturas da tua família. Você está aí ou não? E aí vai virando idolatria. Ele se perde ao ponto de liberar uma palavra de juízo para cá. O Senhor libera uma palavra de juízo para aquela casa, dizendo: eu vou extirpar a família de Eli, e eu não quero que nem ele, nem os filhos, nem os netos dos netos, nem os filhos dos filhos, eu não quero que nunca mais eles me adorem, nunca mais. Não quero falar de nenhum que tenha sangue, do sangue de Eli. Pesado, não? Por quê? Porque ele começou a honrar mais aquilo que ele via, mais os filhos, mais as coisas do que a Deus. E Deus não vai dar a glória e a honra dele para ninguém, querido. Seu filho é lindo? É. Sua filha é linda? É. Mas eles precisam de Deus assim como você e eu. Isso é tão drástico que Hófni e Finéias, num dia de batalha, pegaram a arca, colocaram no meio do exército, saíram com o exército para a guerra, a ponto dos adversários olharem e dizer assim: o Deus deles veio com ele para a guerra. Porque todo mundo sabia o seguinte: quando a arca estava, irmão, era como assim, um time de várzea fosse jogar contra a seleção brasileira. O camarada olhava aquela camisa canarinho, amarela, com aquele símbolo do Brasil, e já perdemos. Quando o povo via, quando os exércitos viam que o sacerdote, que o rei colocava a arca na frente, falava: já perdemos. Já pode embanhar as espadas, já pode colocar as flechas nas aljavas, vamos sair de campo, que a gente já perdeu sem começar, porque o Deus dele está na frente. Só que, como eu disse, Israel tinha um símbolo, mas não tinha mais a presença. Você está aí ou não? Sabe qual o cuidado que você tem que ter?
de você ter um símbolo de crente, mas não ter vida com Deus. Parece que é crente aqui dentro da igreja, mas lá fora, como é que está a tua vida? Sua vida não pode ser uma vida de símbolo em símbolo, a sua vida tem que ser uma vida de presença em presença, para que você ande de glória em glória, de vitória em vitória. Para andar de glória em glória, de vitória em vitória, você depende da presença, porque senão é morte no meio da batalha. Eles levam o símbolo e colocam na frente. Os inimigos dizem: agora nós perdemos a batalha. Mas naquele dia mataram Hofni e Finéias. Naquele dia perderam de forma vergonhosa. Por quê? Porque tinham símbolo, mas não tinha a presença mais. Às vezes, um dia eu fui assaltado lá em Guarulhos, e aí o moço foi e disse: perdeu, e eu, perdi, né, fazer o quê? Fui entregando tudo, relógio, celular, perdi, fazer o quê? Quando eu fui entregar para o bandido era um moço que a gente estava tratando ele na casa de recuperação. Falei: não acredito, você vai me roubar, né, irmão? Meu Deus, ele é o senhor que está aqui, meu Deus. Falei: você não tinha que ter medo de mim, você tinha que ter temor de Deus. Então, se fosse outro, você ia roubar? Toma vergonha na tua cara, devolve minhas coisas aqui, rapaz. Vai se converter dos teus maus caminhos. Aí, irmão, aquilo que ia ser um assalto virou uma ministração no meio da rua escura. Você está aí ou não? Por quê? Porque não tem a ver com o símbolo. Lá dentro da igreja ele era um santo, orava até em língua, mas lá fora estava assaltando gente. E eu profetizo em nome de Jesus, que a tua vida não será uma vida de símbolos, de aparência, de rótulos. Tua vida vai ser marcada com a presença de Deus. Para andar de glória em glória, de vitória em vitória, só tem um caminho: ande na presença de Deus, permaneça na presença de Deus. Quando? De segunda a segunda. Porque tem crente que só é crente no domingo à noite, no dia de culto. Amanhã o celular dele é o culto dele. Você está aí ou não? De repente, por terem o símbolo e não terem a presença, alguém volta para casa correndo e passa no templo onde Eli estava, e Eli pergunta: e a guerra? Perdemos, e os meus filhos morreram, porque o símbolo estava lá, mas a presença que protege não estava. O que está na tua vida é um símbolo ou é uma presença? Irmão, não estou colocando em xeque tua vida espiritual, não, estou falando para você avaliar. Não estou aqui para apontar nada, não estou aqui para acusar você. Querido, o papel do altar é iluminar a tua vida, para saber se a tua vida vai bem ou não, se o teu caminho está reto ou não, se você está no centro da vontade ou não. Se você quiser fazer o que você quiser da tua vida lá fora, irmãos, eu só tenho uma coisa a dizer para você: I'm sorry, sinto muito. Porque lá fora você decide se você quer andar num símbolo ou se você quer andar na presença. Eu não mando na sua vida, eu não tenho direito de mandar na tua vida e no teu destino. Eu só posso apontar o caminho, só isso. Eu não posso te empurrar para o caminho, eu só posso dizer para você assim: só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida, e o seu nome é Jesus Cristo. Só isso. Disseram: perdemos, os filhos morreram, mas e a arca? Foi tomada. Essa arca um dia os inimigos levaram para o templo de Dagon. Num outro contexto, numa outra situação. Sabe o que aconteceu na noite? A presença de Deus ainda estava com Israel, e de manhã cedo, quando entraram no templo de Dagon, Dagon estava caído, com a cara no chão e os braços cortados.
porque o que faz com que os demônios fujam, com que principados e potestades possam não prevalecer mais na tua vida, é a presença de Deus. Não é se você tem uma carteirinha de crente, não, irmão. Porque quando a crise chega, quando a luta chega, querido, um símbolo não vai mudar a tua história, um símbolo não vai fazer ponte para você para o outro lado, um símbolo não vai acabar com a tua tempestade, mas é a presença daquele que o mar e o vento lhe obedecem. E para o vento e o mar obedecer, Jesus tem que estar no teu barco, sim ou não? Por que Jesus acalmou a tempestade? Porque ele estava onde? No barco. A minha pergunta para essa noite é: Jesus está no teu barco? Morreram. Se eu falar de morreu, mas eu estou vivendo, estou fazendo tudo errado, estou vivendo a Silva, quem disse? Morte é separação de Deus. Você pode estar vivinho, aparentemente vivinho, mas a separação de Deus é trevas. Parece que vive, mas está morto. Parece que é rico, mas não está afortunado em nada. Não se engane, a tua mente muitas vezes pode dizer que você está vivo, mas você já está morto faz tempo. Mas estou caminhando, mas está morto. Porque sem a presença de Deus, querido, nós só somos uma alma andando para lá e para cá, fazendo o que bem entende. Morte é separação de Deus. Quem não tem Deus está onde? Nas trevas. Deus conhece tua fragilidade, a minha. Mas Deus não precisa de uma caixa, Deus não precisa de um símbolo, Deus quer a sua vida inteira. Deus não tem um plano B com você. Deus tem um plano A, sempre. Deus não vai mudar, quem muda é a gente. Deus segurou Ana, e aí a gente olha um cenário com Ana, e parece que não está acontecendo nada na vida de Ana. Parece que na vida de Ana todo mundo chega primeiro, parece que todo mundo está conquistando e ela está ficando para trás. Às vezes a impressão que a gente tem é essa. Mas acontece na vida do outro, não acontece na minha. A questão é: será que você não está andando em símbolos? Será que a tua vida está marcada pela religião ou pela presença? Não, é que agora eu sou crente. Tá, mas você é filho? Mas eu vou na igreja. Mas você é a igreja? Olha a diferença disso. Mas eu falo para todo mundo que eu sou crente, mas de vez em quando sai um palavrãozinho aqui. Palavrãozinho. Uma fonte que jorra água limpa não pode jorrar água suja. É religião que fala isso? Não, querido, é a palavra de Deus. Que a mesma fonte que jorra água limpa não pode jorrar água suja. Sabe, quando alguma coisa não acontece na vida da gente, fica parecendo, e pode parecer, e gerar uma ideia vazia de que Deus não está. E eu quero profetizar na tua vida, querido, a partir dessa noite você não vai ser mais um crente simbólico, que você não vai ser mais um crente de rótulo, que você não vai ser mais um crente de domingo à noite, que você não vai ser mais alguém que anda com a Bíblia, mas não permite que a Bíblia ande dentro de você. Não vai ser mais alguém que fala de santidade, mas eu quero dizer uma coisa para você: santidade não é uma coisa difícil, é o quanto Deus tem de você. A pergunta para essa noite é: o quanto Deus tem de você? O quanto Deus tem de mim? Será que eu sou totalmente dele? Às vezes parece que Deus não está presente, porque não está acontecendo aquilo que a gente gostaria. Quando nós olhamos para Ana, ela queria um filho, Deus queria um profeta. Ela queria uma criança, Deus queria um sacerdote. Ela queria uma casa ocupada por meninos, Deus queria alguém para manifestar a glória dele em tempos de crise. Os teus filhos, queridos, não são bibelôs da tua estante, eles são para manifestar a glória do Pai em dias de crise.
O teu ministério não é para você passar na cara de ninguém para dizer onde eu cheguei, não, querido. É para que no dia mau você possa ter autoridade sobre ambientes de crise. Você está aí ou não? Se Deus está retendo, você precisa parar de ficar apavorado, angustiado, comparando sua vida com a vida do outro. O outro é o outro, deixa o outro do lado de lá. Mas entenda, querido, que não é sobre o outro, é sobre o que Deus está fazendo em nós, em mim, em você em particular. Deus quer você hoje por inteiro. Deus não quer a metade de você, Deus não quer sua perna, Deus não quer só um braço, Deus quer você por inteiro. Ele quer habitar por inteiro, Ele quer manifestar a glória dEle por você por inteiro, Ele quer usar você por inteiro, Ele quer usar você profeticamente por inteiro, Ele quer usar a tua boca por inteiro, Ele quer usar o teu corpo por inteiro, Ele quer manifestar a glória dEle sobre a tua vida por inteiro. Querido, o tempo da gente andar pelas metades, mais ou menos, termina nesta noite. Dê um bye-bye para o seu mais ou menos e comece a andar num ambiente onde tudo é dEle, onde Ele tem você por inteiro. Porque com Deus, querido, não entendi uma coisa: é tudo ou nada. Eu sou meio de Deus domingo, mas sou meio de Deus, meio do diabo na segunda-feira. Eu sou um crente Raimundo, um dia meu pé está na igreja e outro dia está no mundo. Você está aí ou não? Escute com o coração bem aberto nessa noite. Deus quer ser glorificado por meio da sua vida e da minha. Eu vou dizer de novo: Deus quer ser glorificado em sua vida, mesmo em dia de crises. Você sabe quando Deus mais usa a gente? Quando a gente está em crise, porque aí a gente percebe que a gente não é nada, aí a gente percebe que a gente é pó e barro, aí Deus usa. Aí é que Deus, irmão, quando Deus mais usa a gente, é quando a gente não pode mais. Aí a gente fica orando pelo Deus do impossível. Aí quando você chega num dia impossível, fala assim: meu Deus, e agora? Está tudo impossível. Aí Deus fala assim: é aí que eu começo a trabalhar. Você está aí ou não? A gente ora pelo Deus do impossível. Quando chega um dia impossível, aí a gente também fica impossível. Ninguém te suporta, né? Você fica cuspindo marimbondo. Aí o Deus do impossível vai esperar você acalmar primeiro. Quando Ele acalmar, quando Ele perceber que Ele é pó e barro, que Ele não manda na vida dele, que eu sou o Senhor da vida dele, que eu tenho o futuro dele na minha mão, eu tenho o destino dele na minha mão, eu posso dar tudo. Querido, entenda, às vezes um filho chora querendo algo que ele não pode naquele momento. Um dia eu levei uns tabefe da minha mãe. Eu achei uns balões no paletó do meu pai, e chega lá eu enchendo os balões. Esse aqui é dos gigantes, olha. Não sabia que eram preservativos. Levei uns tapas sem saber, irmão. Você está aí ou não? Vou saber lá o que é preservativo. Estou enchendo, estou pensando que é balão, assim ou não. Coração inocente. Levei uma taca. Por quê? Por algo que eu não sabia. Você está aí ou não? E eu quero dizer para você: você não vai apanhar de Deus. Deus está aqui para nortear o caminho para você, para falar assim: se arrependa, ainda dá tempo. Você está aí ou não? Nós precisamos entender que Israel perdeu aquilo que simbolizava a glória. Talvez você está aqui, talvez você tenha perdido a presença. Mas a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não sei como você entrou, não sei como é que você está, como está a sua vida espiritual, não sei como é que está teu casamento, não sei como é que estão teus filhos. Talvez eles estejam te dando problema, dificuldades. Talvez você esteja num momento de crise financeira, não sei. Querido, se você deixar a presença de Deus entrar na tua vida, se você servir a um Deus além dos símbolos, se você falar: Deus,
Toma-me por completo. Não quero ser mais um crente mais ou menos. Eu quero que o Senhor habite totalmente, absolutamente. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero que seja feito a tua vontade, aqui na terra como é e no céu. No céu não tem crise, amados. A rua mais pobre da Nova Jerusalém é de ouro. O céu não está em crise, não. Às vezes nós estamos em crise, achamos que o céu em crise está. Ei, Deus continua lá, soberano. Aleluia. Tem alguém aqui para receber uma palavra nessa noite? Deus está dizendo: eu sou maior do que os símbolos. Se você me permitir entrar na tua vida, eu vou manifestar a minha presença em sua vida, porque eu sou maior do que os símbolos. Aleluia. Tem uma presença tão linda de Deus aqui, amados. O problema é que a gente acostuma com o símbolo, a gente quer que arrepia primeiro. Se eu arrepiar é porque Deus, Ele já está no recinto. Aqui é a casa dele. Vem dias em que a presença de Deus vai colocar a sua glória no solo brasileiro, e vai colocar essa nação de pé outra vez. Eu creio que esse lugar vai ficar pequeno demais, que Várzea Grande vai ficar pequeno demais, porque eu sinto que há uma movimentação diferente dos céus. Essa nação não será mais a mesma. Todas as nações que passaram por grandes crises, depois de grandes crises vieram grandes avivamentos. Mas Deus primeiro, antes de levantar o avivamento, Ele precisa levantar os avivalistas. A gente quer que Deus faça, não, que Ele quem vai fazer a gente, porque Ele já está em nós. Esse lugar vai ficar pequeno demais para Deus entregar tudo que tem. Sua casa vai ficar pequena, sua empresa vai ficar pequena, seu casamento vai ficar pequeno, seu ministério vai ficar pequeno, porque Deus vai colocar algo grande. Não se pode colocar algo grande em ambientes pequenos. De um vale de ossos secos, Deus vai levantar um movimento, e esses movimentos tornarão ossos secos no exército poderoso. Lugares e áreas da tua vida secas, Deus vai levantar e fazer um exército. Você está aí ou não? Toca na mão de alguém, no ombro de alguém, e diga: é tempo de crescimento, é tempo de expansão. Não se preocupe, toda crise passa, e depois de uma grande crise vem um cenário glorioso, porque a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. Diga: se prepare, porque você vai começar a viver o melhor momento da tua história. Aleluia. Vai pegando, tomando posse, levando para casa. Você está aí ou não? Eu fiquei muito feliz hoje com um testemunho de uma irmã. Eu não vou contar e nem falar quem é, quem estava aqui sabe. Hoje mais cedo. Pastor Márcio tem uma característica que eu acho muito bacana. Ele, quando a palavra é liberada, ele anota e fica velando pela palavra. Não aconteceu, mas vai acontecer. Não aconteceu hoje, mas vai acontecer. Está anotado aqui. Aí tem outra irmã que ela começou a fazer isso também. Tem 3 meses que ela começou a fazer isso também. E ela começou: eu estou vivendo em 3 meses, eu não vivi em 6 anos. Também está pegando a palavra, está velando, vai acontecer. O pastor já está anotando ali, não é esperto nem nada. Você está aí ou não? Então, como que Deus resolve uma crise numa natureza dessa que Israel estava? A Bíblia diz em 1 Samuel 3 que naquele tempo as visões eram raras. Eu vou voltar aqui, eu não vou demorar muito tempo hoje.
O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Queridos, aonde não há palavra, é óbvio que não vai ter visão também. Você está numa igreja que tem muita palavra, o povo até reclama de tanta palavra que tem. Você está aí ou não? A gente tem que se ater para não demandar até meia-noite, porque Deus vai liberando. A gente aqui fica, não, está bom Deus, não quero mais bênção não, deixa eu ir para casa ver o Fantástico. Mas vai chegar um tempo, querido, que a gente vai ficar igual Paulo. Vai começar a pregar de manhã, vai ficar de noite, vai amanhecer e vai estar lá pregando. Você está aí ou não? Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, com compromisso com a palavra de Deus. Eu poderia falar muitas coisas bonitas e eloquentes para você nessa noite, mas você só precisa ficar com uma coisa: nós precisamos ter um relacionamento com Deus além dos símbolos. Você está aí ou não? Eu poderia usar frases de efeitos. Escute, presta atenção. Eu e a bispa servimos num grande ministério apostólico de São Paulo. Nós temos ferramentas que poderiam fazer essa igreja crescer num mês e não caber mais ninguém. Mas nós não queremos uma igreja numérica primeiro. Nós queremos uma igreja que primeiro entenda quem é e para onde está indo primeiro. Você está aí ou não? Porque não adianta você sair correndo sem saber exatamente para onde está indo. Não adianta uma multidão, um exército que não sabe o que vai fazer. E aí o que Deus está fazendo? Primeiro Ele está nos moldando, Deus está nos tratando, Deus está nos curando. Por quê? Porque o que Ele vai fazer é tão glorioso, é tão poderoso, é tão extraordinário, querido, que nós, para não nos gloriarmos, nós estamos sendo tratados. Aleluia! Não é à toa que Deus está nos dando condições de pagar um grande terreno. Irmão, se Deus não tivesse um plano de fazer algo muito grande, geograficamente e territorialmente, você acha que Deus ia dar um terreno grande? Deus ia dar um terreno de quanto? De 20 por 20. É ou não é? Não, esse povo não vai passar disso. Então 20 por 20 dá pouco para eles. Então eu tenho que começar a ver como Deus está vendo. Se Deus, Ele trabalha do futuro, trazendo até o meu presente, então peraí, o que Deus já fez? Se Deus já deu algo grande, significa o quê? Que Ele tem coisas maiores. Aleluia! Então nós teríamos condições de fazer crescer em ferramentas humanas, mas ferramentas humanas, homens têm que continuar dando sustentação, mas aquilo que Deus faz, Deus sustenta. Essa igreja não é um legado para a minha vida, para um dia alguém falar assim, olha esse carequinha aqui, ó, lá em 1900 e bolinha. Não é para o meu nome ser elevado, não é para o meu nome receber um legado, não, é para que o nome de Cristo continue sendo pregado aos confins da terra, onde Deus vai levantar homens, jovens, meninos, para levar uma palavra genuína aos confins da terra. Você está aí ou não? Olhe para alguém e fala assim, Deus sempre tem alguém. Ana não sabia que o filho dela era o alguém para Israel. Era alguém que iria mudar uma história. Era alguém que seria o juiz daquele lugar. Era alguém que seria levantado como sacerdote daquele lugar. Era o cara que seria levantado a profeta naquele lugar. Irmãos, este jovem chamado Samuel, ele vai ungir o primeiro rei de Israel. Ele vai ungir o rei olha o tamanho da envergadura do chamado de um menino que está onde? No ambiente que tem crise. O templo está em crise, o sacerdócio está em crise, Israel está em crise, o governo de Israel está em crise, mas de repente Deus levanta um menino
que não conhece, não sabe nem identificar a voz de Deus, mas Deus está levantando alguém. Ei, querido, olhe para a sua direita e para a sua esquerda. Pode ser que Deus está levantando alguém que está do teu lado, que está atrás de você ou na sua frente, para fazer uma revolução poderosa. Deus levantou alguém. E aí, quando Deus começa a chamar Samuel, ele vai até Eli. O Senhor me chamou? Eu ouvi alguém falando: Samuel, Samuel. Não, Samuel, não fui eu não. Vai dormir, você dormiu com a barriga cheia, menino. Aí ele volta: Samuel, Samuel. Eli, o Senhor me chamou? Não, menino, você está tendo pesadelo, vai dormir de novo. Samuel, Samuel. Eli, o Senhor me chamou? Agora olha a disposição dele. Ele já havia ouvido uma negativa uma primeira vez, uma segunda vez, e ele continua insistindo, porque ele sabe que alguém o está chamando. Ele é pequeno, mas ele tem sensibilidade. Eu quero dizer para você: eu não sei o seu tamanho, nem a sua envergadura espiritual, nem o nível do teu chamado, mas você é alguém que precisa ouvir o tamanho do teu chamado. E no lugar de Samuel, Samuel, ouça o seu nome. O seu nome. O seu nome. E de repente ele volta, ele ouve de novo: Samuel, o Senhor me chamou? Aí Eli, que a visão era rara, que a palavra estava escassa, vai falar assim: essa voz é a voz de Deus. E quando essa voz falar com você, menino, diga para essa voz assim: Senhor, eis-me aqui. Deus levantou alguém, Deus vai levantar alguém nessa noite, que vai precisar dizer: Senhor, eis-me aqui. Querido, escute, você pode atribuir algo que está acontecendo na igreja, na tua casa, no teu casamento a alguém, apontando que alguém deveria fazer algo, mas levante sua mão hoje com fé e declare: eis-me aqui. O problema é meu. Se não está acontecendo, vai acontecer, porque eu estou me levantando para um tempo de transição. Eu não vou ficar parado, eu vou me movimentar, eu vou ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e dizer: Deus, o problema não é Eli, o problema não é Hofni e Finéia, o problema é que eles não estão ouvindo a sua voz, mas eu consegui ouvi-la, e eu estou te dizendo nesta noite: Pai, eis-me aqui. Quando eu pastorei a primeira igreja, eu era novo convertido, eu tinha 7 meses de igreja apenas. Eu participei de uma reunião de líderes, e nem líder eu era, mas eu estava lá. O bispo falou assim: eu preciso de alguém para o Piratininga, algum pastor se pronuncia, algum pastor pode ir para lá. Os pastores fazendo de conta que não era com eles. Algum presbítero, algum diácono, todo mundo fingindo que não era com eles. Não, eu tenho que mandar alguém para o Piratininga. Só que por que ninguém queria ir? Porque era um bairro de periferia, era um lugar perigoso. Eles queriam para os bairros nobres, que tinha gente rica, gente poderosa. E para um lugar simples, não. Isso aí vai a ralé. Eu não sou ralé. Alguém, irmãos, e eu fui ouvindo aquilo. Será que eu não vou ter ninguém para ir para o Piratininga? Falei: Deus, eu não posso deixar o Piratininga assim. Falei: bispo, eu vou. Você pode me mandar? Quem é você? Irmão, não sabia nem meu nome. Mas quem é você, irmão? Eu sou só o Júnior. Só sou o Júnior. Mas eis-me aqui. Sou só o Júnior, mas eu estou disponível para ir.
aonde os outros não querem ir. Eu não disse isso, obviamente, mas eu fiquei assim: aqueles que não querem ir, mas eu vou. Eu vou. Fiquei 3 meses nessa igreja, porque logo saiu da formação de pastores novos, e o bispo me chamou e falou: Júnior, agora beleza, só preciso do relatório, como é que tá? Eu trouxe, bispo, então é o seguinte, estava assim, tinha 8 pessoas, porque como houve um adultério lá na igreja, aí a igreja ficou escandalizada e todo mundo foi embora, mas assim, o que eu fiz, bispo? Aí eu fui dando relatório para ele. A família tal tinha ido embora, ela voltou. A família tal também tinha ido embora, eu fui atrás. A outra família também foi atrás. A outra família também foi atrás. Eles voltaram. E aí eles voltaram e eles trouxeram um vizinho também. Então, bispo, no dia tal eu entrei na igreja, tinha 8. Na verdade era 3, porque 5 era obreiro, então tinha só 3. E eu quero dizer para o senhor que eu estou entregando a igreja para o próximo pastor. Agora a igreja tem 80, tá? Ele falou: como? Sabe o que acontece? É que Deus quer levantar os júniores. Só sou eu, mas eu quero fazer. Não quero fazer porque eu quero que alguém veja, eu quero fazer porque eu sei que o reino de Deus pode fazer algo em mim e por meio da minha vida. Onde estão aqueles Samuéis? Onde estão eles? Onde estão esses homens que são belicosos de guerra, homens que vão aonde o Espírito manda, homens que são cheios do Espírito Santo, homens que vão para a guerra, homens que não dizem não para o reino, homens que se estabelecem porque sabem que onde pisarem os pés alteram realidades. Não estou falando isso para me vangloriar de nada, querido, porque eu sou bom, mas estou dizendo para você que Deus pode usar um júnior. Deus pode usar um Samuel, um Márcio, uma Lídia. Deus pode usar um João. Deus pode usar uma Patrícia. Deus pode usar um Rony. Deus pode usar um Luiz. Deus pode usar um homem, uma mulher que está aqui. Deus pode usar a você que está aí. Deus pode usar um Fábio. Deus pode usar um menino. Deus pode usar um Davi, uma Fernanda. Deus pode usar você de forma poderosa. Você só precisa dizer uma coisa nesta noite: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, porque eu vou onde o teu vento me soprar. Um dia eu levantei e disse: Senhor, o meu chamado é mais importante do que a minha vida. Deus está levantando alguém, Deus quer alguém nesta noite, amém? Deus quer alguém improvável nesta noite, como um dia Ele me levantou como alguém improvável. Há pessoas escolhidas aqui nesta noite, porque não tem nada a ver comigo e nem com você, tem a ver com aquilo que Deus plantou em você. Deus te escolheu. Mas eu não sei isso nem aquilo, eu também não, querido, estou aprendendo todo dia. Estou há mais de 20 anos aprendendo todo dia. Você está aí ou não? O Senhor entra no tabernáculo e começa a chamar o menino. E eu declaro que a mesma voz está te chamando nesta mesma noite. Onde estão os Samuéis de Deus nesta noite? Essa noite é uma noite para você dizer: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Porque eu tenho sede de direção, tenho sede da palavra. A minha alma clama pela tua presença, assim como a corça anseia pelas águas. Minha alma clama por ti, ó Senhor. Porque quando Deus chama, Ele dá direções. Você está aí ou não? Antes de ser, você já tem que ser. Antes de ser, você já tem que ser. Eu conheci a bispa, e eu já tinha visto a bispa numa visão que Deus tinha me mostrado na igreja. E um dia Deus falou assim: ó, ela vai entrar daqui a 2 minutos. E ela entrou mesmo depois de 2 minutos. Por quê? Porque eu não entrei na igreja para encontrar uma noiva e uma namorada. Eu entrei na igreja para buscar a presença.
Só que quando você busca a presença, as outras coisas, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Sabe qual é o problema da igreja? A gente está buscando sempre as demais coisas. Quando eu estiver satisfeito, quando eu estiver nesse patamar, quando eu estiver formado, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condição, quando eu tiver uma roupa melhor, quando eu comprar um calçado melhor, quando a minha empresa estiver melhor, quando? Mas é agora que Deus chama. Israel está numa crise, a palavra diz que Samuel se levanta e convoca o povo a um concerto. O que eu estou fazendo nessa noite, nesse lugar, é chamando você para um concerto. Não é um concerto de música, não. É um concerto de alinhamento da sua alma, do seu espiritual, do seu ministério. Deus quer usar você, querido. Deus quer usar sua vida. Deus quer usar seus filhos, sua família, os seus dons. Deus está enviando gente boa para essa casa, como enviou você. Mas Deus vai usar quem? Quem estiver disponível, quem estiver disposto. É quem dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Deus não precisa mendigar a tua atenção. Oh, você não pode, não. Vai, por favor. Eu queria que fosse. Irmão, se você não quiser, Deus vai fazer como Vasti. Se você não serve para servir, então vou colocar outra em teu lugar. Foi aí que nasceu a Esther. Quando alguém não quiser fazer, Deus vai levantar alguém, porque o reino de Deus, ele vai se manifestar de glória em glória, de vitória em vitória. Se você não quiser, Deus vai levantar outro que vai querer. Ele não quis, Hofni Finé não quis, mas Deus levantou um Samuel, e Deus vai levantar Samuel aqui hoje. Você está aí ou não? Sabe o que eu estou fazendo com você hoje, nessa noite? Te chamando para algo mais profundo, te chamando para sair da superficialidade. Jeremias 29, 13 e 14 diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Deus não está em busca de quem prega bem, de quem canta bem. Deus não está em busca de quem faz mais. Deus está em busca de corações moldáveis. Deus está em busca de corações moldáveis e de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você não pode servir a Deus de obrigação em obrigação, de escala em escala. Não vou não, que estou na escala. Não é sobre escala, é sobre a presença. Deus não está atrás daquele que faz mais. Deus está atrás daqueles que são ensináveis, que se habilitam para viver a sua presença. Deus quer trazer a sua glória de volta, mas Ele exige de nós um conserto. As pessoas que andavam com você vão compreender que tem uma diferença aí, ó. Deus está quebrando vasos para remodelá-los. Sabe o que acontece com a igreja evangélica hoje? Se eu concordar eu faço, se não concordar eu não obedeço não. Eu vou se eu quiser, se não quiser também não vou não. Ainda dá de ombro assim, ó, como se estivesse dando uma negativa para um homem. Querido, quando você dá não para o reino, você está falando assim: Deus, eu não te obedeço e eu não vou fazer, e pronto, acabou, ninguém manda em mim. Isso é perigoso, porque você começa a andar aonde? Na independência. Só que a independência sem Deus gera morte. Você está aí ou não? Já vou terminar a palavra. E assim Deus chamou a nação a um concerto. 1 Samuel 7:3, ele disse para aquela nação: vocês precisam ter um compromisso de coração comigo. Escute, eu vou falar, com Deus é tudo ou nada. Tudo ou nada. Diga comigo: tudo ou nada. Não adianta, querido, você querer viver na presença e viver no mundo. É tudo ou nada. Se eu me comprometo, então é tudo ou nada. Não tem meio termo com Deus. É engraçado, quando a gente quer bênção, a gente não quer bênçãos parciais, a gente quer tudo, né? Só que como a gente não faz nada pelo reino, então vai ser nada para você também. Você está aí ou não? Às vezes nós queremos tudo dele, mas nós não queremos dar, nós queremos dar o mínimo exigido.
Não, eu vou lá, cumpro um protocolo, se der para mim eu vou, se não der também eu dou de ombros e está tudo certo. Eu vou perder minha salvação por isso? Não, que ele vai perder um galardão, vai perder uma pedrinha na tua coroa. É você chegar lá diante de Deus, Deus fala assim: ó, quantas coisas eu tinha para usar você, olha quantas manifestações, olha quanto poder tinha liberado, olha quanto que eu poderia ter sido soprado sobre tantos lugares, mas Deus, o que o Senhor não fez? Porque você não estava disposto e nem disponível. Deus não vai obrigar ninguém, Deus não vai forçar a barra, porque Ele é Deus. Você está aí ou não? E então, para encerrar essa palavra, eu quero dizer para você que essa nação, infelizmente, ela foi oferecida a orixás, a entidades espirituais da maldade, mas Deus está levantando um povo que adora, onde as portas do inferno não vão prevalecer. Como é que estava o povo? Desviado em Israel. Como é que está a nação brasileira? Desviada. Mas Deus está levantando um povo que não está desviado. Você está aí ou não? Tem um monte de gente fazendo tudo errado no altar, tem adúltero pregando no altar, mas eu quero dizer para você, querido, que nesse altar não tem mácula. Sabe por quê? Porque nós tememos a presença de Deus, nós somos norteados pelo temor e pelo tremor de Deus. Quando eu libero uma palavra deste altar, eu libero com temor e tremor. Sabe por quê? Porque eu sei que a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. Não estou aqui para brincar com o seu emocional, não estou aqui para brincar de faz de conta, não estou aqui de brincar de pregador com você, querido. Eu tenho um compromisso não apenas com a tua vida aqui neste reino, mas eu tenho um compromisso de que a palavra continue sendo ministrada no teu coração, te converta, te convença do juízo, da justiça, do pecado, e um dia você possa morar nas mansões celestiais. Esse é meu papel, não sou teu dono, não sou teu patrão, eu sou aquele que anuncia boas novas, só isso. Porque tem gente que acha que o apóstolo é o patrão de todos. O apóstolo chegou, irmão, não sou dono de ninguém não, não sou chefe de ninguém não. Você está aí ou não? Deus está dando uma unção para essa igreja quebrar os altares levantados a Moloque, levantados a entidades nesta nação. Mas vai começar aonde? Nosso bairro. Vai começar onde? Em Várzea Grande. Vai começar onde? Em Cuiabá. Mas Deus está nos dando legalidade, poder e autoridade apostólica para pisar onde os outros não têm coragem ou não têm legitimidade para pisar. Você está debaixo de uma autoridade que tem legitimidade para te enviar, para te cobrir e te dizer: vai, porque vai dar certo. Não é porque o apóstolo disse, mas é porque Deus disse. Deus está nos habilitando, Deus está te levantando como levantou Israel. Mas para isso tem que haver um conserto. Deus não quer símbolos, Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Está aí não? A pergunta que eu faço é: quanto que Deus tem de você? E de repente, sabe o que Samuel faz? Ele pega um altar, e lá onde todo mundo olhava e tinha uma arca, e eu começo a finalizar de fato aqui, aonde tinha uma arca, que o povo sempre olhava para lá e desejava: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. De repente, aonde tinha uma arca, presta atenção nisso, aquele homem, ele faz o seguinte: não tem arca, mas eu tenho autoridade para restituir a presença. Aí o que ele faz? Pega uma pedra, pega uma rocha, faz de conta que isso aqui é uma rocha, e aonde tinha um lugar que todo mundo olhava e dizia: Ebenezer, Samuel pega uma rocha e coloca lá, no lugar onde havia o quê? Uma arca. Mas está pegando um símbolo e colocando outro. Não. Eixe, presta atenção. Quando Samuel faz isso, sabe o que Samuel está fazendo? Ele está tirando um símbolo, está falando assim: a partir de hoje
Jesus reina, Ele é a rocha inabalável, e Ele vai conduzir Israel para sempre. Foi isso que Samuel fez. Ele tirou a visão, a identidade, a memória de um símbolo, e ele começa, mesmo que sem entender na clareza como nós estamos entendendo aqui, o que ele vai fazer é profético e poderoso. 1 Samuel 7, versículo 9, diz assim: tomou, pois, Samuel um cordeiro, olha o cordeiro aparecendo aqui, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Você está aí ou não? Nós estamos aqui nesta noite, e nós estamos debaixo de uma palavra. Hoje o Senhor está tirando os símbolos evangélicos do teu coração, os símbolos religiosos do teu coração, e Ele está colocando uma rocha que vai fazer você ficar firmado na presença, porque não é sobre um símbolo. Embora Samuel não soubesse disso, embora Samuel não entendesse claramente sobre o que estava acontecendo, ele vai colocar uma rocha ali. E preste atenção, o capítulo 7 de 1 Samuel vai dizer assim, o versículo 3: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os asterotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orareis por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram ali e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filhos ouviram que os filisteus de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E aqui vem o sacrifício, e aqui o Senhor vai fazer algo poderoso. E a palavra diz que o Senhor julgou e edificou um altar ao Senhor ali. Samuel fez isso, e de ano em ano ele fazia isso, em Betel, em Gilgal, em Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava para Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, onde edificou um altar ao Senhor. Edificou como? Com pedra, com rocha. E eu quero dizer uma coisa para você a partir desta noite. Assim como está escrito lá em 1 Coríntios 10, e eu encerro aqui, diz que enquanto o povo ia caminhando no meio do deserto, uma rocha o seguia. Está escrito mesmo isso, apóstolo? Vamos lá ler então, para ver se está escrito. Uma rocha o seguia. Isso é poderoso demais. A rocha é quem? Quem é a rocha? Estou em 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Enquanto eles iam na frente, Deus vai na frente, mas a rocha vem vindo atrás, seguindo eles. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando: quando o tempo da lei sair, eu já estou colado em vocês, e aí eu vou fundamentar a história de vocês, e vou construir a vida, o ministério e a chamada de vocês sobre a rocha, que é mais alta do que todos nós. Hoje o Senhor está dizendo: agora a rocha não segue mais,
porque a rocha já está firmada nos fundamentos da terra. Hoje o Senhor está te chamando para uma nova realidade. Sabe o que acontece? O símbolo foi tirado e Deus deu autoridade para que Samuel viesse sobre aquele território. E algo muito profundo e muito profético é que, ao mudar o símbolo, ele estava falando o seguinte: Deus também está dando a vocês uma nova identidade. Você está aí ou não? Deus está falando nesta noite: eu estou tirando símbolos evangélicos, eu estou tirando símbolos religiosos, estou dando para vocês um DNA de filhos, um DNA de herdeiros e co-herdeiros. E você vai ficar de pé em nome de Jesus.